Nesse vídeo aqui eu vou te ensinar como é que você pode tratar aquele seu relatório bagunçado utilizando o Power Query no Power BI. Olá, tudo bem? Eu sou o Igor Nery, seja muito bem-vindo ou bem-vinda a este vídeo. Nesse vídeo aqui eu vou te ajudar a resolver um dos principais problemas quando a gente começa a desenvolver algum projeto de BI, algum dashboard, que é trazer confiabilidade para os seus dados, organizar as suas bases de dados. E isso se dá porque como a gente acostuma a trabalhar com Excel, a gente acaba cometendo alguns erros cruciais, tais como mesclar célula e muitos outros que a gente vai ver por aqui, certo? Então vem aqui para minha tela que eu vou te mostrar tudo que a gente vai aprender nessa aula. Então vamos lá, antes da gente começar aqui o conteúdo, eu queria te pedir encarecidamente que você se inscrevesse no canal, comentasse aqui embaixo o que você achou. Dessa forma você vai estar incentivando o nosso trabalho e fazendo com que o YouTube entenda que esse conteúdo aqui é relevante e mostre para mais pessoas, o que é de extrema importância para o contexto geral da cena aqui do Power BI, da análise de dados e etc. Beleza? Então, primeiramente eu queria mostrar aqui para você que está assistindo essa aula o seguinte. Algumas aulas atrás, vai aparecer aqui em cima, eu falei sobre o método que a gente usa aqui para criação de dashboards no Power BI, que é o método tempo. No método tempo, confiabilidade de dados é o alicerce, é a base. E o vídeo de hoje basicamente trata sobre isso, como você trazer confiabilidade para o seu projeto de BI, beleza? E falando sobre o passo a passo para poder executar esse método, extração dos dados, adequação e transformação dos dados, é o passo 1 e o passo 2, respectivamente, que são os passos que eu vou focar aqui com você através dessa aula, beleza? Então, se você não viu essa aula onde eu destrincho todo o método, todo o passo a passo, vai aparecer aqui por cima para você poder dar uma olhada. Eu falo sobre cada um desses pontos de maneira bem completa, beleza? E como eu imagino que existem algumas pessoas que são iniciantes, que nunca fizeram nenhum projeto de BI ou estão aqui por curiosidade, queria mostrar para você basicamente como deve ser uma base de dados e como algumas pessoas utilizam aí o Excel ou alguns arquivos para poder armazenar os seus dados, fazer os seus relatórios e como isso não deve acontecer. Por exemplo, aqui é uma base de dados já tratada, que eu apliquei algumas estratégias para poder tratar essa base. Essa base aqui é um relatório de acompanhamento de uma construção de um serviço que está acontecendo aqui na Bahia. Uma amiga minha trabalha na obra e eu pedi a ela o modelo basicamente das informações que ela usa, e o modelo que ela usa é esse daqui no Excel. Olha, observe como é que tá. Várias células mescladas, tá bom? Várias células mescladas, sem nenhum tipo, outra célula mesclada aqui no título, sem nenhum tipo de padronização no modelo de tabela. Como assim modelo de tabela? Cada linha deve ser um item, deve ser uma ocorrência que está acontecendo por aqui, para que a gente consiga tratar esses dados. Por exemplo, aqui no Power BI, você consegue ver que depois do tratamento, essa base que está aqui é essa mesma base, só que aqui no Power BI eu fiz alguns tratamentos utilizando o Power Query para poder deixar na forma que eu consigo utilizar. Dessa forma aqui você consegue ver que está no modelo de tabela, onde cada linha representa uma ocorrência, representa um evento do contexto geral aqui. E é dessa forma que a gente consegue criar nossos gráficos e fazer as análises que a gente precisa. Dessa forma como está aqui no Excel, a gente não consegue fazer nenhum tipo de análise de forma geral. A gente consegue dar uma olhada aqui, mas para criar gráfico, para poder atualizar de forma automática, infelizmente a gente não consegue. E esse é um dos pontos negativos de você estar mesclando células aqui no Excel, porque você perde o referenciamento quando você vai criar uma tabela dinâmica, quando você vai fazer qualquer tipo de análise gráfica e até mesmo quando você vai construir uma tabela resumo com algumas informações, você perde referenciamento de células, é um inferno, beleza? E muita gente utiliza a tabela assim, mais gente do que você imagina, beleza? Então, eu vou dar dois exemplos aqui basicamente de tratamento de dados. Um exemplo é esse, que é um modelo já um pouco avançado, certo? O outro exemplo eu vou abrir aqui para poder mostrar para você, né? Esse aqui vai ser o primeiro, já é um modelo um pouco mais avançado. O segundo exemplo, esse aqui que eu estou abrindo agora, ele também tem bastante células mescladas, a tabela organizada aqui de uma forma não tão inteligente, com valor de total. Quando a gente vai fazer análise de BI,
tanto no Power BI quanto em qualquer outra ferramenta, você não deve ter a coluna de total na base, porque a coluna de total é calculada pela própria ferramenta, certo? Então, a gente tem algumas atividades para poder fazer aqui nessa base de dados, beleza? Então, são dois exemplos bons que retratam bastante a utilização da ferramenta Excel e da transição que a gente tem que fazer, né, do modelo de trabalhar de Excel para ferramenta de BI. Acho que quando a gente acostuma a trabalhar com Excel e com alguns caguetes, tipo mesclar célula, fazer isso daqui que eu fiz, acaba que a gente não imagina que isso daqui é um problema no futuro. Só que no contexto de BI é sim um problema gigantesco. Beleza? Então, vamos começar. A parte mais legal, vou abrir aqui o Power Query para vocês poderem dar uma olhadinha. Para você acessar o Power Query aqui no Power BI, se você for iniciante, basicamente você tem que fazer, se você for extrair os dados, você tem que clicar aqui em obter dados. Caso você já tenha dados na sua planilha, no seu arquivo de Power BI, né? Costume de falar planilha, você clica aqui em transformar dados. E aí você já acessa aqui o Power Query. Você pode ver que todas essas atividades que eu apliquei aqui, tá vendo? Foram as atividades que eu apliquei para transformar aquela base de construção civil que estava toda mesclada, toda fodida, nesse relatório aqui mais organizado, qual eu consigo utilizar para gerar meus gráficos, certo? Então todas essas etapas aqui foram as etapas que eu realizei. E o que é legal? Quando aquela tabela lá for atualizada, e quando você substituir o arquivo, quando você inserir o dado, quando você mudar o dado, e você vir aqui, vou fechar, e você clicar aqui em atualizar, esse dado vai ser atualizado de forma automática e todas essas etapas que eu apliquei aqui para tratar os dados, elas irão ser reprocessadas de forma automática, não precisa você refazer nada. Por que eu estou enfatizando isso nesse momento? Porque é um dos pilares da construção de qualquer projeto de análise de dados, você ter a atualização automática dos dados. E a gente não ficar perdendo tempo refazendo isso mensalmente, semanalmente, à medida que os seus dados são atualizados. Quando o Power Query não existia, quando ele não era tão conhecido, era comum a gente utilizar VBA para poder fazer esses tratamentos de dados. Porém, como o Power Query ele foi desenvolvido para isso, ele acaba suprindo essa atividade de maneira mais fácil do que o VBA, porque você não precisa programar nada. O VBA ele vai te requisitar algumas habilidades de programação para que você consiga fazer esse tratamento e que quando você aperte o botão, ele reprocesse tudo novamente. Então, para esse tipo de atividade, o Power Query é perfeito e eu tenho alguns anos utilizando o Power Query, tanto no Excel quanto no Power BI, e em nenhum momento eu precisei utilizar VBA, o Power Query e a linguagem M, que é o código que roda aqui por trás do Power Query, conseguiu me atender perfeitamente, beleza? Então, sem mais delongas, vamos começar a nossa atividade aqui. Acho que eu falei pra caralho, então vamos começar. A primeira coisa que eu vou fazer, eu vou obter os meus dados. Vou clicar aqui em Excel para poder obter os meus dados. Vou selecionar aqui o problema construção civil, certo? Você vai observar que nesse momento a gente começou a fazer o ETL, né? Para quem não sabe, o Power Query é uma ferramenta de ETL, que é de extrair, transformar e carregar. Extract, Transform and Load. Nesse momento a gente fez o R, que é extrair. Eu fui lá, cacei aquela informação, trouxe aqui para o meu Power BI. Agora eu preciso tratar esses dados, transformar. Então eu vou selecionar aqui a tabela. Tem gente que é um pouco mais, como eu posso dizer, amador e carrega os dados direto no Power Query, no Power BI. Isso é um grande erro. A forma mais adequada é você clicar em transformar. Dessa forma você vai fazer todas as verificações que você precisa fazer para poder ter dados confiáveis, né? Confiabilidade dos dados é essencial para qualquer tipo de projeto de BI. Beleza? Agora eu queria estabelecer aqui basicamente um passo a passo que eu utilizo, que eu mentalizo para poder tratar qualquer tipo de base. A primeira é ir lá e buscar as informações. Busquei, está aqui. A segunda é ver quais são as colunas que eu preciso utilizar para poder tratar, para poder gerar o dashboard, gerar as informações que eu preciso. Por que eu estou falando isso? Naquele relatório lá tem muitas informações que eu não preciso. Então eu tenho que definir quais são as informações que eu preciso, não é isso? Então, o que é que eu preciso? Eu preciso saber qual é o projeto, porque, boom, aqui pelo que eu estou vendo, o nome do projeto, uma sigla do projeto, né? Aqui a data que a atividade vai ser feita, esse daqui é a atividade, então, boom, a data, a descrição da atividade para mim é importante. Cadê? O número da atividade é importante e o valor total, cadê? O valor atual, aqui, o valor
da atividade, certo? Quanto é que vai custar a realização dessa atividade. Então, esse é o segundo passo, você definir o que é que você quer. Por que esse segundo passo é interessante? Porque ele vai definir o que a gente vai fazer no terceiro, que é tirar todo o lixo, tirar tudo que é diferente do que eu vou precisar. Dessa forma você vai conseguir trabalhar de forma melhor. Por exemplo, aqui na coluna 15 é uma coluna em branco. Para que porra eu quero isso daqui? Não quero para nada. Então vou selecionar e vou clicar em remover. Beleza? Deixa eu ver aqui outra coluna. Coluna 10 também não tem nada, tá vendo? Null significa branco, é nulo em inglês. Então, vou remover também. Se você nunca trabalhou com Power Query, saiba que todas essas operações que eu estou fazendo, ela está sendo registrada aqui em etapas aplicadas. Aqui do lado é um relatório. Eu vou até renomear esse relatório aqui. Vou colocar relatório underline em aula, certo? E aqui em cima são algumas ferramentas de acesso rápido, são as ferramentas que a gente mais utiliza, tá bom? Aqui a coluna 3 também está nula, então vou selecionar ela e vou removê-la. O que mais a gente pode fazer aqui? Tem alguma outra, coluna 5 também está nula, vou remover, certo? Eu preciso saber qual a unidade. Tá, vamos deixar a unidade. Coluna 7 também nula, coluna 8 nula. Valor total planejado, não preciso dessa informação, remover. Número da atividade preciso. Valor total real não preciso. Preciso só dessa coluna de valor aqui por atividade. E essa daqui também não preciso. Beleza? Então, removemos aqui tudo que eu precisava remover. Agora aqui tem um ponto importante que são os nossos desafios, né? O que a gente tem para poder fazer, porque a planilha estava muito bagunçada, muito fora de padrão. Então tudo que estava mesclado fica com null aqui, null de nulo, e a gente tem que preencher isso aqui com alguma informação. A fase do projeto, observe que o projeto ele tem duas fases. Uma é a fase de infraestrutura e aqui a fase de construção, e dentro tem as subfases, rampa, pavimentação, galpão pré-moldado. Por que eu estou enfatizando isso? Quando você vai tratar os seus dados, você precisa saber o que é que você deseja manter, é o passo 2, entende? Então você tem que fazer uma análise prévia. Essa informação aqui de fase eu preciso ter, se você precisar ter, então você tem que extrair essa informação para uma coluna. E como é que eu vou fazer isso? Eu vou clicar nessa coluna, vou vir aqui em adicionar coluna, eu vou criar uma coluna condicional. Por que você vai criar uma coluna condicional? Aguarde, meu jovem. Eu quero extrair a fase do projeto, eu preciso saber disso. Então, o que eu vou fazer? Eu vou clicar aqui, colocar fase, underline projeto. É o nome da minha coluna. Então, eu vou criar uma condição. Se acompanhamento de construção, que era o título da minha planilha, mas ficou como o nome da primeira coluna, se conter a palavra fase, então, eu vou selecionar uma coluna. Qual é a coluna? Eu vou colocar a coluna 2, que é a coluna de infraestrutura. Coluna 2 e vou dar um OK. Ele criou uma nova coluna aqui, mas ele deu algum errinho, ele ficou como null. A gente precisa agora analisar por que existe esse erro. Já sei por quê. Foi até bom acontecer isso. Eu gosto quando acontece erro, porque dá oportunidade para a gente aprender junto. O Power Query, a linguagem M, que é a linguagem que roda aqui por trás do Power Query, ele é case sensitive. O que significa isso? Significa que ele difere as letras maiúsculas das minúsculas. Por exemplo, se eu disser para a linguagem M, que é a linguagem que roda por trás do Power Query, linguagem M, A maiúsculo é igual a A minúsculo, ele vai falar não. Então isso significa ser case sensitive. Então eu vou colocar aqui, ó, fase maiúsculo e vou dar um OK. Observe que ele extraiu aqui as informações que eu precisava que ele extraísse. Para você ter acesso à linguagem M, você vai vir aqui em exibição. Você vai marcar em cadê? Barra de fórmulas. E aqui você está vendo. Tudo que a gente está fazendo aqui, está vendo? Nas etapas, existe uma linguagem rodando aqui por trás que permite que isso aconteça. Essa linguagem aqui é chamada de linguagem M, beleza? Se você quiser ver o editor todo da linguagem M, basta você clicar aqui em editor avançado que você vai ver essas informações. Tá vendo? Esse código todo é o código que permitiu que a gente fizesse todas as transformações que a gente fez até agora. Beleza? Então é isso. Vou clicar aqui agora para poder remover alguns erros. Só que antes de eu remover o erro, eu preciso te dizer porque deu erro. Então a gente vai analisar junto, melhor do que eu te dizer propriamente dito. Então eu vou clicar aqui em erro. E aqui tem, ó, expression erro. Não conseguimos converter o valor null em um tipo lógico. Por que ele está falando isso?
Como aqui está nulo, ele não conseguiu converter o valor nulo em algum tipo lógico para poder fazer a comparação. O tipo lógico é o quê? Se você tem esse valor, então isso. Isso é uma comparação lógica. Como isso daqui está nulo, a linguagem M não conseguiu fazer essa comparação lógica e colocou o erro aqui. Igor, como é que a gente vai resolver isso? Eu vou selecionar minha coluna, vou vir aqui em transformar, vou clicar nesse setinha 2 aqui, clicar nessa setinha para baixo. Aqui eu vou colocar substituir erros. Vou substituir tudo que tem erros pela palavra minúscula nu, que é o nulo que era o que ele deveria ter inicialmente. Beleza? Então eu coloquei nulo aqui em tudo. Agora uma parte importante. A gente precisa basicamente saber a fase do projeto, né? Foi isso que a gente tinha se proposto a fazer, basicamente tirando essa célula, essa linha aqui que estava toda mesclada, toda cagada inicialmente. Então eu vou dar um clique aqui nessa coluna, vou clicar com o lado direito do mouse e aqui vai ter essa informação de preenchimento. Eu vou colocar preenchimento para baixo. Então eu tenho aqui numa coluna só a fase do projeto, que é de extrema importância, porque quando a gente tiver resolvido toda essa bagaceira que tem aqui, eu vou conseguir ver linha a linha qual é a minha atividade, a data que ela vai ocorrer, que é a data de planejamento, quanto ela custou e a que fase do projeto ela pertence. Então isso me possibilita criar gráficos, criar uma análise de BI de fato, beleza? Então o que é que a gente precisa fazer agora? Eu vou tirar essa linha aqui que tem branco, tá vendo? Não serve para nada. Vou dar um clique aqui do lado do mouse. Aliás, não, vou fazer melhor. Eu vou... deixa eu ver o que a gente pode fazer aqui agora. Eu vou clicar aqui nessa tabela e vou colocar usar a primeira linha como cabeçalho. Então, tirei o cabeçalho que estava antes e coloquei que era o título, né? Acompanhamento de construção civil, e ficou esse dado aqui. Então, o que a gente pode fazer aqui agora, né, para a gente poder resolver o nosso problema? Eu observei que tem uma inconformidade aqui nos cabeçalhos, que é nos nomes das colunas. A primeira coluna, o nome era o título da minha planilha. Então, o que eu vou fazer? Eu vou clicar nessa linha aqui, que é a primeira, onde está tudo nulo, e vou usar ela como cabeçalho. Observe que tirei o título, mas ainda está ruim. Então, eu vou clicar novamente e vou usar. Não preciso clicar, na verdade, eu posso clicar aqui diretamente e usar a primeira linha como cabeçalho. Então, com isso, eu consigo ter algumas informações um pouco melhores, certo? E daí a gente consegue utilizar isso daqui de uma forma mais útil, beleza? Então, eu vou pegar vou fazer isso daqui uma série de vezes, porque o cabeçalho que eu preciso de fato, esse daqui onde tem o nome boom, data, descrição, certo? Unidade eu preciso também, mas eu posso renomear isso futuramente, e número de atividade, certo? As descrições que eu preciso, na verdade, são essas descrições aqui, tá bom? E observe que como a planilha estava toda mesclada, esse padrão aqui ele é repetido nas outras tabelas também, certo? Como é que eu vou resolver isso daqui? O que é que eu posso fazer? Observe aqui que tem linhas com valores nulos, tá vendo? Aqui no meio. Agora é a parte onde o analista ele precisa ter um senso crítico muito afiado. Se eu remover essas linhas com valores nulos, eu vou comprometer a integridade do meu dado? Vamos analisar aqui. Vou comprometer? Tem alguma informação de valor, que é basicamente onde eu vou usar para gerar meus gráficos? Tem alguma coisa? Eu olhei aqui, não tem. Então eu posso clicar aqui nessa coluna, certo? Vou colocar em remover vazio. Se eu clicar em remover vazio, observe que eu tirei todos os valores nulos e minha planilha agora, minha base de dados está muito mais bem organizada, beleza? Então a gente já consegue ter uma saída bem mais interessante, sacou? Falta o que a gente fazer aqui agora, na verdade? Falta a gente colocar a coluna de projeto, remover essa coluna aqui de unidade, certo? Remover ela. Número de atividade está coerente. Eu vou clicar aqui na primeira coluna, que é a coluna que a gente chamou de código, mas na verdade ela é o nome do projeto, e vou clicar com o lado direito do mouse, vou clicar em preenchimento, certo? Para baixo. Dessa forma a gente tem aqui o nome do projeto em tudo. Eu vou clicar sobre essa primeira linha aqui, observe, só para enfatizar ela, observe que é ela que tem os títulos que a gente precisa utilizar. Por exemplo, aqui a gente tem o título de data, descrição, número de atividade e valor. E aqui tem o título de infraestrutura, só que na verdade não é infraestrutura, é fase do projeto. Aqui também tem o nome Boom, mas na verdade não é Boom. Boom é a sigla do projeto, que é o nome do projeto. Então eu posso clicar aqui nessa setinha e usar a primeira linha como cabeçalho.
Nesse caso, os cabeçalhos já estão todos bem definidos. O que eu preciso fazer? Renomear essas colunas. Aqui vai ser fase, underline, projeto, beleza? Salvei aqui e ponto. Agora aqui vai ser o nome projeto. Outro ponto importante que a gente precisa para finalizar tudo aqui, basicamente, é remover esses cabeçalhos, entre aspas, que estavam repetidos devido às mesclagens que o colaborador fez aqui na planilha. Deixa eu até abrir aqui a planilha de Excel para que você se lembre como é que esse negócio estava inicialmente. Tá vendo? Esses cabeçalhos que eu mostrei para vocês são esses cabeçalhos aqui, ó. Tá vendo que tá grifado de azul? A gente precisa remover eles. Então, vou vir aqui no Power Query, novamente do Power BI, e vou clicar na função de filtro. Aqui no Power BI, no Power Query, na verdade, quando você filtra, não é como no Excel, que você só faz tirar a visualização. Nesse caso aqui, quando eu filtro, por exemplo, eu vou tirar informação de data e vou apertar em OK. Observe que ele filtrou tudo. Basicamente, o que eu estou dizendo aqui para o Power Query é: não considere essa linha que tem esse nome nos cálculos matemáticos dos dados. Eu não vou utilizar, despreze isso. Dessa forma, eu consigo manter a integridade do dado original e só não usar. E com isso eu tenho uma base aqui mais bem organizada, mais bem estruturada. Beleza? Outro ponto interessante que vale a pena ser enfatizado é o fato de que eu tinha feito esse tratamento anteriormente, mas que, pelo menos eu, uma coisa pessoal, eu nunca repito os passos a passos iguaizinhos como eu faço sempre da primeira vez. Eu tenho um padrão que eu faço normalmente essas transformações, que é o padrão que eu vou te explicar agora há pouco, mas eventualmente, às vezes você vai acabar fazendo uma transformação primeiro da outra. Mas existem algumas transformações que você deve deixar sempre para fazer por último. Quais transformações são essas? A primeira é você alterar o tipo do dado. Por exemplo, aqui você vai ver que está com esse símbolozinho de ABC 123. O que é que significa isso? Significa que o Power Query não conseguiu identificar o tipo do dado. Então, se eu clicar nesse símbolo e colocar número decimal, eu faço a alteração do tipo do dado. Esse é o último passo sempre, porque se você alterar o tipo do dado de início, muito comum dar erro nos passos seguintes, certo? Se tiver algum tipo de alteração no dado fonte. Então, deixe sempre para alterar o tipo dos dados, os tipos das colunas no final. É a última etapa. Antes disso, normalmente não tenho muito padrão do que eu vou remover colunas. Eu sigo basicamente esses 3 passos que eu mostrei para vocês. Eu extraio os dados, eu vejo o que é que eu quero manter na planilha e depois eu removo tudo diferente do que eu quero manter. Entendeu? Então, basicamente isso. Primeiro você remove coluna, depois você remove linha, isso para mim é indiferente. O que eu sempre faço por último, falando de transformações, é alterar o tipo de dado por último, certo? E aqui é o número de atividade, eu vou colocar como número inteiro mesmo. Aqui a data, logicamente eu vou colocar tipo data, alterei aqui para tipo data, e eu acredito que a gente matou aqui essa tratativa, essa base. Por último, o que a gente precisa fazer? A gente precisa clicar aqui em página inicial, fechar e aplicar, e essa base vai ser descarregada no nosso adorado Power BI, beleza? Ele está falando aqui carregando, criando conexão com o modelo, paragatá, e basicamente a gente fez aqui a primeira tratativa. A segunda tratativa, basicamente o que a gente vai fazer, vou abrir aqui o outro arquivo, quer salvar. Então vamos lá, vamos começar agora a tratar a nossa segunda base, que é aquela base um pouco mais generalista, é uma base de vendas que tem um modelo padrão muito utilizado pelos usuários assíduos de Excel. Então aqui na seção de dados, aqui é o Power Query, né, para quem não sabe. Então eu vou clicar aqui em Excel e vou selecionar a planilha. Se você quiser ter acesso a esse material, eu vou tentar deixar aqui na descrição para que você faça o download, beleza? Então, fizemos aqui o do ETL, né, que é extrair, extract. Agora a gente precisa transformar. Vou clicar aqui em 2019, que é o nome da minha planilha, né, a aba da minha planilha. Vou clicar aqui em transformar. A gente vai começar a fazer o T do ETL, que é transform. Na parte do T, né, tem aqueles 3 passozinhos que eu falei para você, que é a gente coletou as informações, foi lá, coletou as informações. Agora eu preciso te dizer o que é que eu vou manter aqui, que é o passo 2. O que é que eu vou manter? O que é que eu preciso? Eu preciso da região? Sim. Preciso do estado? Sim. Preciso da cidade? Sim. E aqui tem os meses. Preciso dos meses? Sim, preciso dos meses. O que é que eu não preciso? Não preciso do total. Também não preciso desse total aqui.
Beleza? O que é que eu preciso fazer agora no passo 3? Remover tudo que seja diferente do que eu preciso, tá bom? Então, vou clicar aqui no total, remover, clica aqui no total e clica aqui nesse total e remover. Para remover esse total, eu clico aqui no filtro, desseleciono o total e dou OK. E ele vai sumir lindamente. Eu vou deixar de utilizar esse dado. Beleza? Ainda falando aqui no passo 3, além da gente remover tudo que seja diferente do que a gente precisa organizar, deixar o que a gente precisa adequado para a utilização. Beleza? O que a gente pode começar a fazer aqui de fato? A gente pode começar a fazer algumas transformações básicas. Por exemplo, eu devo transformar essa linha 2 em meu cabeçalho, tá vendo? Mas para transformar ela no meu cabeçalho, eu preciso remover essa linha aqui que está nula, tá vendo? Primeiro eu vou transformar ela na primeira linha do cabeçalho, depois eu vou transformar a segunda linha na minha linha de cabeçalho. Dessa forma eu removi aquela linha que estava nula, beleza? Eu tenho aqui região, estado, aqui é para ser cidade, beleza? E aqui a gente tem os meses, tá? Os meses. Uma outra transformação que a gente vai precisar fazer aqui é transformar os meses que estão separados aqui, cada mês em sua coluna, colocar uma coluna só com os meses. E esses números aqui é fazer o acumulado deles. Por que é interessante a gente fazer isso, Igor? É muito mais atrativo a gente ter uma tabela um pouco mais resumida, que a gente consiga operar, fazer cálculos de maneira mais fácil, do que a gente colocar aqui uma coluna para cada mês. Se eu fosse criar um gráfico em linha temporal, janeiro, fevereiro, março, abril, desse jeito como está aqui, eu não conseguiria fazer, entende? Então, para resolver esse problema, eu vou ter que utilizar uma técnica chamada de unpivot, que parece um pouco com o transpor, mas não é o transpor. Então, o que eu vou fazer primeiramente, antes de fazer isso? Eu vou preencher os valores nulos de região e os valores nulos de estado. Como é que a gente vai fazer isso daqui? Bem simples, a gente já fez isso anteriormente. Clicar com o lado direito do mouse, vir aqui em preenchimento e clicar em para baixo. Dessa forma a gente conseguiu preencher algumas informações aqui. As informações aqui não estão precisas. Por exemplo, o Ceará não está no Noroeste. Eu preenchi isso de forma aleatória só para ter uma base de dados para eu poder trabalhar. Beleza? Quando for aqui em estado, a mesma coisa. Lado direito do mouse, preenchimento para baixo. Beleza? Fizemos aqui o preenchimento. Agora a gente precisa resolver o problema aqui das colunas. E para resolver isso, eu preciso que você clique numa primeira coluna, segure o seu Shift, que é aquela setinha para cima do seu teclado, e clique na última coluna que você deseja fazer a atividade, que você quer operar, que você quer fazer algum tipo de transformação. Dessa forma você seleciona tudo de forma automática e não precisa ficar clicando repetidamente sobre as colunas, certo? Então, vou clicar com o meu lado direito do mouse e aqui tem, ó, transformar colunas em linhas. E como o Power Query aqui ele tem em português, esse é o nome que a ferramenta deu. Se você estiver utilizando em inglês, vai estar unpivot. Eu vou dar um clique nela. Observe que, nesse momento, ela transformou tudo que estava separado em cada coluna por meses, colocou tudo numa linha e os valores também em uma outra linha. O que a gente precisa fazer aqui agora? A gente precisa dar nome a essa coluna aqui. Só que, por que dar nome? Porque ela está com o nome de atributo, só que o nome dela é mês. Beleza? Vou dar um OK bem bonito e eu acho que a gente acabou. Eu vou só te mostrar aqui, lá na parte no Power BI mesmo, a importância de a gente fazer essa operação que a gente acabou de fazer. O último passo, conforme eu já te falei, é checar se os tipos estão corretos. Região, tipo texto está correto? Estado, tipo texto está correto? Como é que eu estou checando? Através da simbologia aqui, ABC, ABC, ABC e 1.2, que é decimal em valor. Então está coerente, beleza? Teoricamente, pela análise que eu estou fazendo, lembrando que eu não fiz isso daqui anteriormente, estou fazendo junto contigo, para poder ser no improviso mesmo e mostrar como é que eu penso, na verdade. E vou fechar e aplicar. Fechei, apliquei. Ele vai descarregar isso daqui no Power BI. O computador está um pouquinho lento. Eu vou criar aqui uma visualização, um gráfico de linhas, onde eu vou dispor no eixo X, no eixo horizontal, aqui essa tabela de mês, certo? E na parte aqui no eixo Y eu vou colocar a operação de valor. Clicar aqui em valor. E valor, vou colocar em valores, para ele poder fazer um cálculo matemático, soma. Tá vendo? Com isso a gente consegue ter aqui uma linha
no eixo horizontal dos meses, se eu tivesse cada coluna com mês, eu não iria conseguir fazer isso de forma tão fácil. Eu poderia fazer, sim, mas ia ter que utilizar algumas outras estratégias que ia demorar pra cacete. Então isso daqui é o padrão que facilita no processo de criação de gráficos. Beleza? Então basicamente era isso que eu tinha aqui para mostrar para você. Se esse vídeo te ajudou de alguma forma, deixa o like, compartilha com seu amigo que gostaria de aprender como é que se trata dados. Lembrando que eu utilizei uma linguagem mais técnica e mais direta nesse vídeo, porque eu entendo que possivelmente você já deve ter mexido no Power Query eventualmente e já tem algum tipo de intimidade, beleza? Então, muito obrigado, vamos pra cima. Chama!